A paz do Senhor Jesus a todos que verem e ouvirem este vídeo. Eu estava pedindo a Deus uma mensagem para trazer aos irmãos. E o Senhor me deu uma mensagem de alerta e vigilância, porque muitos estão dormindo e não percebem o tempo em que nós estamos. Muitos cristãos estão desacreditando do arrebatamento da igreja. Muitos estão dando ouvidos a falsos mestres e levam a muitos a questionar se Jesus realmente virá nos buscar. Muitos crentes confundem a doutrina do arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. E existem diferentes pontos de vista sobre esses mesmos assuntos, sobre o arrebatamento da igreja e sobre a segunda vinda de Jesus, que causam divisões entre os fiéis, e muitos as confundem como sendo o mesmo evento. Mas a palavra de Deus as descreve como eventos distintos. Alguns dizem que o arrebatamento não está escrito nas Escrituras, mas ao lermos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao 16, vemos claramente que a intenção do apóstolo Paulo era de nos mostrar, de nos ensinar acerca do arrebatamento. O capítulo 17 de Atos traz uma mensagem sobre a viagem para Tessalônica de Paulo e Silas, em sua segunda viagem missionária. Lá pregaram a palavra de Deus em uma sinagoga judaica. Alguns aceitaram a palavra de bom grado e outros os expulsaram. Fizeram de tudo para que Paulo e Silas fossem expulsos da cidade. Mas antes de partir, Paulo estabeleceu ali, naquela cidade, a Igreja de Cristo. Paulo, com o amor que tinha pelos irmãos em Tessalônica, escreve suas cartas para saber como eles estavam passando, para encorajá-los e confortá-los em sua caminhada. E Paulo, em uma de suas cartas aos Tessalonicenses, começa então a ensinar à igreja e aos novos convertidos a respeito do arrebatamento da igreja e a respeito da ressurreição dos mortos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Há uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Mas o que é o arrebatamento? O que envolve o arrebatamento dos crentes? Será no início da tribulação, no meio da tribulação ou já chegando ao fim dela? Isso nós não sabemos, porque o dia e a hora só Deus é quem sabe. Mas uma coisa nós vemos clara na palavra do Senhor, é de que o arrebatamento é o plano de resgate de Deus para a Igreja de Cristo. É importante observar todas as diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. No arrebatamento, Cristo vem para resgatar a igreja do perigo.
E na segunda vinda, Cristo retorna para destruir o mal e estabelecer o seu reino milenar. Paulo, ao ensinar a doutrina do arrebatamento à igreja de Tessalônica, ele desejava que eles conhecessem a realidade do arrebatamento em meio às dificuldades da vida, pois este foi concebido para ser um consolo e não um ponto de divisão entre os cristãos. Por um lado, a segunda vinda envolve a volta de Jesus para julgar o mundo que rejeita a Cristo, e por outro lado, o arrebatamento é uma operação de resgate destinada a confortar o coração do cristão. E Paulo diz: portanto, console-se uns aos outros com estas palavras. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O apóstolo Paulo nos mostra que todos os crentes receberão novos corpos, o corpo que Deus planejou para nós antes do pecado. O corpo que temos agora não é adequado para experimentar a eternidade com Deus. Este corpo que temos agora, ele é temporário e desgastado. O céu, ele é eterno e precisamos de um corpo ressuscitado para passar a eternidade com Deus. Romanos fala sobre como ansiamos pela redenção de nossos corpos, e a ressurreição faz parte da esperança que o crente tem em Cristo. Mas nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, aguardando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois foi nessa esperança que fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que se vê? Mas se esperamos o que não vemos, aguardamo-lo com paciência. O arrebatamento, ele é iminente. Significa simplesmente que pode acontecer a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. Maranata.